aí, meus lindos, como vocês estão? Espero que bem. Tô aqui pra falar pra vocês, a pedido de vocês lá no Instagram. Se você não me segue, já segue aí. E a pedido de vocês, vou falar um pouco sobre ângulos e enquadramento. Vou explicar primeiro, antes de tudo, o que é plano e o que é o ângulo especificamente. O plano é a distância da câmera em relação ao personagem. Então, se a câmera está um pouco mais próxima ou se a câmera está um pouco mais longe, ele fala um pouco sobre qual plano a gente está usando naquele enquadramento. Agora, o ângulo é a angulação da câmera em relação ao personagem. Então, se a câmera está filmando de cima, se ela está filmando de baixo, se ela está na diagonal de baixo para cima, olhando pro personagem, não fala exatamente da distância, mas da angulação que está gravando. Por isso do nome, né? Ângulo. O plano aberto nada mais é que o plano onde conta onde o personagem está. Então ele geralmente é um plano mais aberto mesmo, com uma lente mais aberta, 18mm ou 20mm, que mostra onde o personagem ou onde a história vai ser contada. Geralmente eles usam no início de cada cena para identificar e localizar onde o personagem se encontra. O plano médio, ele também é um pouco aberto, só que ele já mostra o personagem, você tem o personagem mais em vista, e geralmente ele é acima do joelho ou um pouco abaixo do joelho, até em cima, também localizando o personagem, mas já mostrando o personagem. Ele já é um plano um pouco acima da cintura. Ele pega um pouco do busto do personagem e do rosto dele, geralmente mostrando alguma situação que está ocorrendo com ele, ou, sei lá, mexendo no celular, ou falando com alguém no telefone. Ele não foca tanto nas expressões do rosto do artista, mas ele foca nas expressões corporais do artista. Ele já foca um pouco mais no rosto do artista, mais um pouco na expressão do artista, mas ele não pega somente o rosto, ele pega um pouco debaixo do ombro para cima. Esse é um dos planos mais usados também para expressar um pouco do drama, ou um pouco do medo, ou paixão, tristeza. Ele serve para potencializar o tipo de sentimento que você está imprimindo naquele vídeo. Ele já é um pouco mais falando sobre as expressões do rosto do artista. Não tenho muito como explicar, mas vou deixar alguns exemplos para vocês entenderem. O primeiríssimo plano. O primeiríssimo plano. Hoje que sou bom do caralho. O plano detalhe, ele já é um pouco mais sobre o detalhe de alguma coisa. Não fala muito sobre expressões, mas o detalhe de algo. O artista está mandando uma mensagem pelo celular e dá um foco na mensagem que ele está enviando, mostrando a mão, mostrando o celular. É literalmente um detalhe, o detalhe daquilo que está acontecendo, né? O plano conjunto, ele já é um plano que foca o artista principal na frente, geralmente, ou um artista secundário, com chegada de outro artista logo atrás ou próximo dele. Exemplo, eu tô aqui parado e aparece alguém aqui nesse enquadramento que vocês estão vendo. Eu tô enquadrado em uma das regras dos terços, com espaço da outra regra dos terços. Na outra regra dos terços, a gente pode enquadrar outro personagem que ele também vai estar em quadro, vai estar em foco, assim como eu estou. Geralmente a gente usa esses planos para transição de foco. Às vezes eu tô parado aqui e vai acontecer alguma coisa no futuro aqui do meu lado e eu posso mudar o foco da câmera para focar no que vai acontecer futuramente. Então é bastante usado, né, para construir narrativa de surpresa ou de acontecimentos próximos. Eu particularmente gosto muito do over the shoulder. É muito usado em cinema, é muito usado em todos os tipos de audiovisual, que é aquela conversa entre duas pessoas onde a câmera grava por cima do ombro de um dos personagens e assim que troca o diálogo para outro personagem, grava em cima do ombro do outro personagem. Geralmente a gente usa essa regra, respeitando a regra dos 180 graus, a gente usa geralmente essa regra dos 180 graus pra gente não deixar o espectador perdido dentro da cena. A gente usa essa noção espacial que a gente tem pra gente deixar situado exatamente o lado que a gente tá falando, né? Então o que a gente faz? Se a gente gravou em cima do ombro direito do personagem que está de frente para a câmera, a gente vai gravar em cima do ombro esquerdo do personagem que está de costas para a câmera, para a gente respeitar sempre essa regra dos 180 graus. Se a gente gravar de forma contrária, a gente vai estar sempre gravando em cima do ombro direito. E isso, na hora do diálogo, vai ficar confuso e vai acabar fazendo o espectador que está assistindo ficar perdido dentro do contexto total da cena.
que ele é o ângulo onde a câmera fica exatamente na linha do rosto do personagem, né? Usado bastante para diálogos, entrevista, pra gente não perder o foco do artista em si. Plongée nada mais é que mergulho, então a câmera vai estar sendo vista de cima para baixo, ela vai estar com a visão de cima para baixo. Geralmente a gente usa esse tipo de enquadramento para expressar, para deixar o artista menor. Como assim deixar menor? A gente inferioriza o artista de acordo com a visão da câmera. Então se tá numa situação onde ele tá conversando com alguém que seja superior a ele, ou algum herói que esteja derrotando o vilão, o herói sempre vai estar acima, ele vai ser visto sempre de cima em relação ao vilão. O vilão sempre vai ser visto de baixo, inferior, menos, entendeu? Então a gente usa bastante esse plongée para esse tipo de expressão. Mas também a gente pode usar para outros motivos, né? Não só para inferiorizar e por aí vai. Já o contra-plongée, que é literalmente o contrário disso, a gente mostra a grandeza da outra pessoa ou a grandeza de um personagem específico. A gente faz a visão da câmera ficar de baixo para cima. A gente usa bastante isso em videoclipe pela questão de mostrar a grandeza do artista. Então você pode perceber que a maioria dos videoclipes eles estão ali num ângulo em 45 graus, só que de baixo para cima, mostrando sempre o artista em foco, o artista grande, para dar essa grandeza mesmo para o artista. O ângulo de 45 graus ele é usado muito em entrevista, mas esse ângulo de 45 a gente pode usar de duas formas. Tanto o ângulo de 45 de baixo para cima, dessa questão que eu falei do contra-plongée, ou de cima para baixo do plongée, só que a gente usa bastante em entrevistas. Eu particularmente gosto muito de usar isso em entrevistas porque deixa uma parada mais impessoal. Então esse ângulo de 45 graus, ele traz uma parada muito de entrevista mesmo, sabe? Da pessoa que está sendo entrevistada, seja um artista grande, que ele está sendo entrevistado, que ele não está tendo foco, ele não está dando o foco total dele para a câmera, mas ele está dando o foco total dele para quem está entrevistando ele, certo? Falando do ângulo de 90 graus, ele já é um ângulo de perfil. A gente usa bastante em conversas também, em diálogos, só que a gente mostra somente o perfil e a frente da pessoa que está conversando com ele do lado, ou o perfil de ambas as pessoas, deixando mais em foco o carro onde eles estão conversando, ou até mesmo o restaurante. Enfim, depende do contexto em que você está usando esse tipo de ângulo. E tem o ângulo da nuca, que o próprio nome diz, que é atrás da pessoa, geralmente usado também de forma retilínea, né? Mas mostrando as costas da pessoa, né? Como se você fosse a terceira pessoa que estivesse dentro daquele quarto onde está acontecendo alguma coisa, ou dentro daquela situação, que você está vendo tudo pelas costas do assunto principal. Bom, gente, sobre ângulos e enquadramentos é basicamente isso. Muita gente confunde um com o outro. O ângulo nem sempre é a questão do vídeo. Às vezes não, né? Mas a maioria das vezes o enquadramento é o que conta mais. Então você pode até gravar no ângulo de, sei lá, ângulo reto, só que o que tá contando é o tipo de enquadramento que você fez. O que conta mais a história é o tipo de enquadramento que você fez. Muita gente confunde isso e eu acho normal, porque ninguém conta sobre, né? Ninguém fala sobre isso. Mas eu acho normal pessoas que estão acabando de começar no audiovisual perguntar sobre ângulos, querendo saber de enquadramento. Então, eu acho interessante trazer isso pra vocês, pra difundir e mostrar exatamente o que quer dizer uma coisa ou o que quer dizer outra coisa. E vou deixar um desafio pra vocês. Eu gravei um mini curta, entre muitas aspas, e eu quero que vocês deixem aí nos comentários quais ângulos e quais enquadramentos eu usei neste vídeo. Então, fica com ele. Ô, negão, peça um pouquinho pra mim. Lá tem formiga preta. Leva, nego preto. Cuidado pra não picar sua bunda.
Vamos pegar.